Ora, neste vídeo vamos falar de videojogos, porque é uma problemática que preocupa os pais, não é? Cada vez mais nós vemos que as crianças andam com os telemóveis, com os tablets ou com os PCs, que têm determinados jogos que jogam e os pais sentem que as crianças, adolescentes e jovens adultos alocam muito tempo àquela tarefa, não é? E de repente veem que as tarefas em casa não são feitas, as notas escolares podem começar a deteriorar-se, há menos sono na criança, mais cansado, mais foco, por isso a criança fica, a criança, adolescente e adulto ficam obstinados, obsessivos com a tarefa dos videojogos, não é? Por isso, o vídeo hoje serve para nós desconstruirmos aqui um bocadinho, porque se nós não percebermos esta dinâmica, nós não a vamos resolver. Cada vez mais é difícil a parentalidade ser autoritária, impor. Obviamente podem mandar impor, terão, mas é que as reações das crianças, adolescentes e jovens adultos que vocês não estão à espera. Porque hoje em dia temos jovens adultos e até adultos dentro de casa de pais. Por isso, a parentalidade não termina aos 18 anos. Porque os jovens adultos continuam dentro de casa, as regras continuam a ser as dos pais, mas, como é lógico, obviamente, eles contestam-nas, opõem-se, ou mesmo querem criar as regras deles. Isto também cria problemas aqui à parentalidade. Hoje em dia nós temos que negociar muito bem com os nossos filhos, porque há 30 anos para cá os pais trocaram o respeito pelo amor. Há 40 anos os pais queriam respeito e depois amor. Hoje em dia os pais querem primeiro o amor e depois o respeito. Ora, se o respeito não é a prioridade, nós vemos hoje em dia que há muita dinâmica familiar que são faltas de respeito. O não ouvir, o não obedecer, o contrariar, o opor, as birras, os silêncios. As crianças também aprendem com as dinâmicas de casa. De repente vemos filhos e filhas a fazer a mesma coisa que os pais e as mães fazem nas discussões, porque eles aprendem, não é? E isto está a criar conflitos nos núcleos familiares muito complicados de gerir. Por isso devem pedir, obviamente, ajuda especializada em psicologia nessas situações. Vocês não conseguem resolver tudo se o que estão a fazer não está a funcionar, não é? Ora, no meio desta dinâmica toda complicada familiar, existem aqui esta especificidade que é os jogos de vídeo, não é? Ora, vamos lá desconstruir e falar um bocadinho disto. Por isso, os jogos de vídeo são um produto que é feito. Por isso, ele é criado para estimular. Vocês não imaginam a psicologia que existe por trás dos vídeos. Por isso, as empresas que fazem os vídeos e os filmes têm psicólogos que estão a estudar os públicos e estão a construir produtos para esses públicos. Por isso, isto tem muita psicologia aqui aplicada, não é? Por isso, estimula, não é? Ora, tem marketing de bilhões. Isto são indústrias gigantescas. Por isso, é difícil. A rede é tal que é difícil as crianças, os adolescentes e os jovens conseguirem escapar a estas dinâmicas de marketing, não é? Funcionam muito, é um produto muito construído com luz, som e movimento, não é? Por isso, tudo aquilo que cria foco, não é? Ora, ainda por cima, foco em ecrãs, não é? Que cada vez são mais pequeninos, não é? Podem estar a jogar nas televisões, mas a maior parte deles jogam nos PCs, muitos nos tablets e a maior parte quase estão a jogar nos telemóveis, não é? Por isso, é um produto que estimula o foco, não é? É um produto que é multinível, por isso que ele é criado por etapas, por níveis, por conquistas, não é? Para criar uma dinâmica de dependência, não é? É um produto de ação e de reação, por isso eles veem logo, as crianças, os adolescentes e os adultos, o ato e a reação que têm, não é? Aquilo é muito imediato. Ao contrário dos filmes e das séries que cativam os públicos por deixar para depois, num filme, a sequela 1, 2, 3 e 4 e nas séries, as cenas do próximo episódio. Isto é um produto muito imediato, é muito de foco, não é? E depois tem ali muito ganho e perde, não é? Ora, tudo isto estimula as crianças, os adolescentes e os jovens adultos, não é? Eu vou dar aqui um particular. Jovens adultos e adultos imaturos. Por isso, este produto é construído para a imaturidade. Quando a pessoa ganha maturidade, perde interesse aqui nesta dinâmica, porque a vida, a realidade, não tem nada a ver com isto, não é?
Por isso, as crianças acham que isto é realidade, os adolescentes acham que isto é realidade e os jovens adultos e os adultos imaturos acham que isto é realidade. Por isso, muitas vezes, pegam no que aprendem nestes jogos e querem pôr para a realidade. O imediatismo, o perde e ganha logo, querem logo a recompensa, resistem, persistem, não é? Por isso são ferramentas que eles aprendem aqui e tentam pôr para os jogos, não é? Isto depois vão criando exércitos e nós vemos que estas crianças, jovens, adolescentes e jovens andam todos nestes universos, têm todas as mesmas características. Vão ganhando os maneirismos, os tiques, a maneira como falam, a maneira como reagem. Isto estão todos a aprender da mesma fonte. Não é? Ora, aqui temos que ter atenção de que isto cria perturbações. Aliás, no nosso próprio livro da psicologia, o nosso DSM-5, que é onde estão todas as perturbações, já está lá, a perturbação dos jogos de internet, que tem muitas similitudes com outros tipos de adições, não é? Do jogo nos casinos, online, das raspadinhas, do vício até, das drogas leves, do tabaco, do álcool. É uma adição. Por isso, porquê que é uma adição? Porque isto está a jogar com o foco, está a jogar com quem tem este vício pertence a uma comunidade que todos têm este vício, por isso eles não se sentem excluídos, não é? Existe aqui uma situação quase de comparativo entre eles, quem são os melhores, e existem recompensas, não é? Todos os vícios têm recompensas. O álcool, as drogas, têm recompensas. São negativas, mas são recompensas. Quem está no vício vê aquilo como recompensa. Sente-se melhor, mais livre, mais a fugir à realidade, menos problemas porque não pensam neles, mais memória porque estão a dar cabo dela mais depressa, quimicamente, não é? Tudo isto são dinâmicas que contribuem para um vício. Isto depois entra numa perturbação. Não é? O que é que nós temos que analisar aqui assim, os pais, perante as crianças, não é? As consequências que estão a acontecer por as crianças estarem no jogo, não é? Com estes jogos, não é? Se a criança está diferente do que estava, se está com vícios diferentes do que estavam, se está com comportamentos diferentes do que estavam, não é? A mesma coisa nos danos, não é? Que danos é que estão a ser causados? Falta de atenção, falta de memória, desobediência, não ouvir, não completarem tarefas, não estudarem, não dormirem, não é? Temos que ver os danos que estão a ser causados, não é? Temos que ver os comparativos, não é? Porque muitas vezes nós estamos a falar dos nossos filhos, mas todos os nossos amigos também têm filhos e filhas, temos que ouvir o que eles também dizem, que é para nós fazermos aqui um comparativo. Muitos dizem, não, o meu joga, mas não dá tantas horas. O meu não está tão viciado como o teu, né? Está aqui o comparativo, né? E depois, obviamente, temos que também ver aqui as recompensas e as perdas, né? É aqui que nós, os pais, temos que ter muita atenção, porque nós não sabemos quanto especializados os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens adultos, ou adultos imaturos, não é? São especializados nesta tarefa, não é? Isto é preciso eles são muito bons no que estão a fazer. Se as nossas crianças, eu já não digo adolescentes e jovens adultos, se as nossas crianças nos sentassem a nós, os pais, para jogarmos com eles, nós não ganhávamos um único jogo com eles. Isto é preciso muita motricidade fina, muita atenção, muito foco, muita memória, envolve muitos recursos. Estas crianças, jovens e adolescentes, estão muito especializados nesta tarefa. Ora, como nós não percebemos isto, quando eles estão especializados na tarefa, nós queremos interromper a tarefa. Venham jantar, venham almoçar, venham tomar banho, vão fazer aquela tarefa, vão estudar, vão dormir. Ora, é difícil uma criança, um jovem ou um adolescente que está especializado numa tarefa e está a ter bom ganho na tarefa, porque está a ganhar, está a passar níveis, não é? Está a ser recompensado, interromper a tarefa. Entra em frustração, não é? Por isso nós temos que criar para os nossos filhos tempos de tarefa, para eles estarem balizados. Não é? Só tens meia hora de jogo. Se te portares bem, se estudares, tiveres boas notas, tem mais X jogo de jogo, ou X horas de jogo. Também podemos utilizar isto como recompensa ou como castigo. Tiveste mais notas, não jogas, não é? Mas, enquanto eles estão a jogar, eles estão a ser muito bons no que estão a fazer. Nós não percebemos que se somos pais de crianças com 7, 8, 9, 10 anos, ou de adolescentes de 14, 15, 16, ou jovens adultos, né, 18, 19, 20, os adultos imaturos já nem digo, porque eles podem ir até muito tarde nestes jogos, não é?
porque depois isto nos adultos cria uma cultura, não é? É um culto, não é? Eles eles depois entram quase em guetos, não é? Daquele grupo, daquele jogo, daqueles filmes, daquelas coleções, não é? Isto depois, os adultos, obviamente, são adultos, têm já o seu dinheiro e a sua independência, mas não deixam de ter esta imaturidade. Mas, o que eu estava a dizer, nas crianças, adolescentes e jovens adultos, nós estamos errados quando lhes dizemos que isto não serve para nada. Porque daqui a 10 anos, a realidade destes nossos filhos é esta. Eles vão trabalhar no metaverso, vão trabalhar no virtual, eles estão a adquirir competências para... E querem saber uma coisa? Daqui a 10 anos, nós somos os analfabetos virtuais, não é? Eles estão-se a especializar. Nós vamos ser os analfabetos. Ora, como é que nós conseguimos dizer a uma criança hoje em dia que isto não serve para nada, quando nós vemos hoje em dia que muitas profissões requerem estas competências? Nós estamos em Portugal, que não é um país muito avançado, mas basta ir à Inglaterra, Estados Unidos, Japão, eles estão 10, 15 anos à nossa frente, nós já vemos. Já existem drones para tudo, não é? Para cultivar, para entrega de encomendas, para entrega de takeaways. Quem é que conduz estes drones? Pessoas que têm estas capacidades. Tudo o que é militar, não é? Drones de vigilância, satélite de meteorologia, de testes, de assalto, de própria guerra, não é? Quem é que conduz estes drones? Estas pessoas especializadas. Isto é uma especialização. Há jogos, neste momento, americanos e ingleses e franceses, que quem produz os jogos tem por trás já participações de muitos países e de serviços secretos. Os jogadores muito bons, por isso os que ganham estão sempre em primeiro lugar, são recrutados logo para estas agências que depois põem estes jovens e adolescentes e jovens adultos a fazer estas tarefas, não é? Nós somos da geração que, para termos um pico de consolidação de tarefas, estamos ali entre os 35 e os 40 anos, que é quando nós estudámos, fizemos a nossa carreira, consolidámos a carreira e temos uma carreira, não é? Esta nova geração vai chegar aos 18, 19 anos e eles já são especialistas no que estão a fazer, porque hoje em dia já existem jovens a fazer condução de drones aos 17, 18 anos. E os drones existem para tudo, para tudo o que nós vemos. Nós é que não vemos como é que é feito. Para os filmes, para os TikToks, para a realização de séries, para o marketing, para o turismo. Quem é que conduz estes drones? Cada vez pessoas mais novas, não é? Que são especializadas nisto. Conduzir o drone não é ele aumentar e baixar de altura, como nós pensamos que é. Não. É a velocidade, é a especificidade, é entrar dentro de grutas quando o homem não entra, é a velocidade na filmagem que nós não conseguimos fazer de outra maneira sem ser com o drone. Isto é tudo muito especializado. Os nossos filhos são muito bons nisto. E nós estamos-lhes a impedir de o ser, porque, ora aí está, eles estão a ter consequências e danos piores do que se não fizessem esta tarefa. Só que nós não podemos excluir os nossos filhos de terem esta tarefa. Podemos, mas é limitá-los no tempo. Essa é que deve ser a orientação da nossa parentalidade. E premiá-los ou castigá-los, dando-lhes tempo ou retirando tempo de tarefa, não é? Se eles gostam muito daquilo e começam a ter mais notas, tirem-lhe aquilo. Se eles têm boas notas, deixem-nos fazer aquilo, porque eles estão a especializar-se em algo que nós não percebemos. A maior parte dos pais que estão agora a ver este meu vídeo que eu estou a fazer, impede os filhos de jogarem, não é? Por causa destes danos, consequências, não é? Mas nunca se sentou a jogar um jogo com o filho. Não sabe o que é que está a falar. É por isso que está a proibir uma coisa que não sabe. E os pais que sabem jogar, por isso que jogam com os filhos, não percebem este vídeo. Porque para eles sabem que o filho está a adquirir uma competência e por isso até incentiva, não é? Há crianças hoje em dia, crianças a 7, 18 anos, não é? Por isso, adolescentes e jovens adultos que ganham 5, 6 mil euros por mês nestas competições e nestes prémios. Eles são muito bons no que fazem. São milhões de pessoas a jogar e os muito bons têm patrocínios. Isto sendo muito bom em qualquer coisa, é como se fosse um Ronaldo, como se fosse um Ayrton Senna, né? Quem é muito bom ganha dinheiro com o que faz. Claro que as massas não ganham dinheiro com isto, mas estão a adquirir competências. Não é? Hoje, quando nós vamos a uma entrevista de emprego, nas nossas gerações perguntam-nos qual é a língua que falamos, quais são as competências que temos e o que é que nós sabemos fazer.
Eles, quando forem às entrevistas de empregos daqui a 10, 15 anos, vão pô-los a realizar testes que envolvem estas dinâmicas. A motricidade fina, a rapidez, a memória, a visualização, a previsão, a recompensa e a subida de etapas. Como é que reagem a objetivos, não é? À pressão. Não, nós desconhecemos tudo isto. Por isso, nós primeiro não podemos estar a proibir ou a impor aos nossos filhos, primeiro, coisas antes de sabermos o que é que nós estamos a falar. Não é? Por isso, joguem com os vossos filhos, vejam o que é que eles estão a fazer, porque muitos jogos, por isso é que depois nós vemos também jogos bons e jogos maus, os jogos ensinam as crianças e muitos dos jogos, a maior parte delas, está a ensinar as crianças a desobedecerem à autoridade vigente. No jogo, aos maus, aos bons, às polícias, seja o que for, e eles aprendem isto e, na realidade, a quem é que eles desobedecem? À autoridade vigente, que são os pais, não é? Por isso, quando eles não obedecem ou nos contrariam, eles estão simplesmente a declinar algo que aprenderam. E nós temos que perceber isso. Por isso, se vocês têm um problema nesta área com os vossos filhos, peçam ajuda psicológica. Primeiro, para vocês perceberem o que realmente estamos a falar, para adotarem as melhores estratégias para controlar isto. Porque senão, isto vai tornar a parentalidade muito musculada, muita imposição, muita regra, muita proibição e, obviamente, isto só pode dar asneira porque as crianças hoje em dia, né, aprendem desde pequeninos, também culpa nossa, a não aprender a frustrar. Eles não sabem lidar com nãos e com proibições e vão andar a contrariar-vos. Por isso é que cada vez eu tenho mais pais e mães aqui a dizerem, Sr. Doutor, o que eu digo não vale nada e eles ouvem mais depressa os amigos do que a nós. Obviamente, não é? Porque eles a nós estão-nos a contrariar e os amigos não precisam de contrariar porque os amigos percebem-nos. Nós temos que perceber para adotar estratégias.